Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma resolução, questão 29 do vestibular Albert Einstein 2024. Vamos ao enunciado. Foi realizado um cruzamento entre uma planta de genótipo azão, bezinho, com uma planta de genótipo azinho, bezão. Coloquei aqui como sendo o nosso cruzamento parental, certo? E o descendente de híbrido F1 foi submetido a um cruzamento teste. Então, esse de híbrido aqui, esse nosso duplo heterozigoto que veio deste cruzamento, ele foi submetido a um cruzamento teste, que é quando um de híbrido, um duplo heterozigoto, ou mesmo, no caso aí de um gene só heterozigoto, ele é posto para ser cruzado com um homozigoto recessivo, tá? Como aquele é duplamente heterozigoto com um duplamente homozigoto recessivo. E aí, tem como resultado esses quatro tipos de genótipos, porém em proporções diferentes. Olha só. O resultado desse cruzamento teste gerou uma prole constituída de 120 indivíduos com genótipo azinho, bezinho, 120 indivíduos com genótipo bezinho, 880 indivíduos com genótipo bezinho, e 880 indivíduos com genótipo bezinho. São esses quatro genótipos que eu pus aqui e à frente deles as suas respectivas aqui quantidade de indivíduos, certo? O que que ele quer saber? Diante desse resultado, afirma-se que, antes de virmos aqui para as nossas alternativas, a primeira coisa que nós precisamos aqui detectar é que se trata de um caso de ligação gênica linkage. Então, você precisa conhecer aqui alguns conceitos relacionados com este assunto. O que que é uma ligação gênica? É quando os genes, eles não se encontram em pares de cromossomos homólogos diferentes, né? O gene A em um par de cromossomos, o gene B em outro, que aí haveria uma segregação independente de fatores, no qual um heterozigoto vai me dar quatro tipos de gametas diferentes nas mesmas proporções, 25% de cada. Analisando os nossos dados aqui, ó, nós vemos que eles não estão na mesma proporção. Deveria ser 25% de cada um, caso fosse uma segregação independente dos fatores. Nós teria essas quatro possibilidades: azão, bezinho, azinho, bezinho, só que de um quarto para cada, que corresponde a 25%. Os dados não nos remetem a isso, né? Nesse total de 2.000 indivíduos, eu não tenho 500 de cada genótipo, e sim eu tenho proporções diferentes, o que já me denota uma ligação gênica com ocorrência de crossing over. Coloquei aqui, ó, para nós relembrarmos, né? O que que é esse crossing over? É quando o par de cromossomos homólogos lá na prófase 1 da meiose 1, eles ficam tão próximos que na subetapa do paquíteno, esses braços internos aqui, né? Essas cromátides não irmãs do par de cromossomos homólogos, ela pode acabar trocando alguns pedacinhos e com isso trocando o gene. Então, de repente, um bezão que estava aqui, um bezinho que estava lá, troca. O bezinho passa a fazer parte daqui, o bezão de lá. Percebam que isso só ocorre entre essas cromátides não irmãs que estão próximas, que estão aqui nessa parte interna. Essas aqui externas, ó, elas não têm como trocar esses segmentos uma com a outra, porque são essas duas que se entrelaçam no que a gente chama de quiasma, certo? Então, isso aqui, para nos lembrar, uma coisa muito importante a respeito de taxa de recombinação. Vocês vão ver que aqui na alternativa vai aparecer algo referente a isso, e se nós tivermos isso aqui bem claro na nossa mente, nós já arriscaríamos fácil ali uma das alternativas. Então, o que que a gente precisa relembrar a respeito de taxa de recombinação? Que ela nunca é superior a 50%. Por quê? Ainda que todas as minhas células passassem por permutação, né, que é como eu chamo aqui essa troca de segmentos, posso chamar também de recombinação, crossing over, ainda que todas passem por isso, percebe que só metade dos gametas é que vão estar recombinados? Esses aqui dessas cromátides que estão aqui próximas, essas outras duas aqui que estão externas, não trocaram segmento. Então, mesmo que todas as células passassem por isso, 50% dos gametas apenas que teriam sofrido essa troca, os outros 50% não. Por isso que 50% é a taxa máxima de recombinação. Isso em teoria, na prática, é muito difícil que todas as células permutem, tá? Então, a taxa de recombinação geralmente está abaixo de 50% e a porcentagem dos descendentes vindo de gametas parentais sempre acima de 50%, que é justamente o que a gente vê aqui, ó. De onde que saiu esse 12%, essa taxa? Esses 120 indivíduos com esse genótipo, mais esses 120 indivíduos com esse, que é a minoria aqui, se comparado com esses, são os que vieram de gametas recombinantes, né? A soma deles é 240.
Se o nosso total de indivíduos é 2.000, então esses 12% correspondem aqui a quantos por cento são esses 240 dos meus 2.000, tá? Corresponde a 12%. Então, essa foi a minha taxa de recombinação. Isso indica que eu tive uma frequência de 6% do gameta que deu origem a este genótipo e 6% do gameta que deu origem a este genótipo, tá? Voltando aqui para o nosso cruzamento teste, né, esse nosso de híbrido F1 e esse duplo homozigoto recessivo, a gente sabe que quando se trata de um homozigoto, a gente só vai ter um tipo de gameta, né? Independente se está em ligação gênica ou não, seria só um tipo de gameta, mas aqui a gente já vimos que está sim em ligação. Então, aqui a gente só tem a possibilidade de Azinho e Bezinho. No caso do heterozigoto, nós tivemos 4 tipos de gametas por conta de uma recombinação aí, né? De uma taxa de crossing over. Qual desses aqui são os meus gametas parentais e quais desses aqui são os meus gametas recombinantes? Fica muito fácil de detectar, posto aqui, ó, as frequências, né? Eu sei que aqui, ó, esses dois genótipos vieram por recombinação. Então, vamos ver quais gametas deram origem a eles? Foi o que eu coloquei aqui, ó. O Azinho e o Bezinho, que são o que eu grifei em todos os genótipos, vieram aqui do duplo homozigoto recessivo. Então, eu grifei para ficar bem fácil de visualizar os que não estão grifados, que são eles juntos que estão ligados aqui, que vieram de híbrido, né? Então, aqui o Azão, Bezão, eles estão em ligação. E a gente viu que uma frequência de quanto? Se os dois aqui é uma frequência de 12%, o Azão, Bezão, uma frequência de 6%. Aqui, azinho bezinho que veio desse, outro azinho bezinho. Esse azinho bezinho, uma frequência de 6% também. Logo, esses aqui são os meus parentais, ó, que estão em maior proporção, né? Azinho bezinho veio de lá, então azão ligado com bezinho, e aqui embaixo o azinho ligado com o bezão. Então, a partir dos gametas parentais, eu já descobri como que está disposto o gene A, como está disposto o gene B no meu híbrido aqui do F1. Eu sei que quem deu origem a esses gametas parentais tinha o gameta azão bezinho e azinho bezão. Azão bezinho, azinho bezão. Isso daqui é muito importante, porque a partir desta posição dos genes, nós podemos classificá-lo como trans ou cis. Então, quando ocorre uma ligação gênica aqui em um duplo heterozigoto, você, a partir da posição, você pode dizer se ele é trans ou é cis. Ele não nos deu isso no enunciado. O cruzamento teste foi feito também para descobrir isso. Então, a partir dos descendentes, a gente consegue obter informações sobre esse nosso de híbrido F1, a partir dos seus descendentes e suas proporções. Então, já descobrimos que ele está em posição trans, importante, porque tudo isso vai aparecer nas nossas alternativas, certo? Como que eu tive, então, não só gameta azão bezinho e azinho bezão? Porque houve crossing over, numa taxa de 12%, em que houve a troca, e aí eu passei a ter, em vez de azão bezão, em vez de azinho bezão, azinho bezinho, certo? Então, posto tudo isso, vamos às nossas alternativas. Diante desse resultado, afirma-se que o díhbrido F1 produziu os gametas azão-bezão e azinho-bezinho por mutação. Vamos aqui, ó, azão-bezão e azinho-bezinho, de fato, eles tiveram uma frequência aqui baixa, né, juntos, é, menor do que 50%. Então, esses são os nossos recombinantes. Mas não está correto eu chamar isso de mutação, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos empregados. Mutação é um outro conceito, pode ser uma mutação genética, uma mutação cromossômica, é um outro conceito. O que acontece aqui na prófase 1 da meiose 1, na subetapa do paquíteno, essa troca de segmentos, ela pode ser chamada de permutação, recombinação gênica ou crossing over, não mutação. Então, excluímos aquela alternativa A. Alternativa B. O díbrido F1 produziu gametas azão-bezão na frequência de 6%. Sim, azão-bezão aqui, ó, ele é produto de uma recombinação. Se a taxa de recombinação foi de 12%, esse gameta, uma frequência de 6% e esse de 6%. Então, azão-bezão, sim, 6%, tá? Bateu, corresponde a essa nossa alternativa correta, mas vamos checar as demais. Importante, né? Até como uma forma de revisão. Alternativa C, o díbrido F1 tem os genes na posição cis. O díbrido F1 é este daqui, que deu origem a esses gametas parentais, e a partir dos gametas parentais, azão, bezinho e azinho, bezão, nós vemos que dominante está junto com recessivo, recessivo com dominante. E quando está assim misturado, a posição é trans e não cis, certo? É nos recombinantes que eles vão estar na posição cis, ó.
só recessivos em um, só dominantes em outro. Então, o díbrido F1, ele tem os genes na posição cis? Não, ele tem os genes na posição trans, tá? Graças aos descendentes aqui. D, o díbrido da prole. Então, cuidado, agora não é mais esse díbrido, agora é o díbrido da prole. O único díbrido da prole, o único aqui que é duplamente heterozigoto, é esse primeiro genótipo aqui. É dele que ele está falando, tá? Ele que ele está se referindo. Ele está dizendo que esse díbrido da prole produz gametas azinho besão na frequência de 60%. Perceba, a gente viu que azinho bezinho estão ligados que vieram deste, e azão besão ligados que vieram deste a partir de uma recombinação aqui no crossover, certo? Então, sem que haja recombinação, ele vai produzir dois tipos de gameta, azão besão e azinho bezinho. Ele poderia produzir azinho besão? Poderia, por um caso ocorra um crossing over, ele poderia. Mas ele afirma aqui que numa frequência de 60%. Isso é impossível. Por quê? Azinho besão só será possível através de uma recombinação. E nós comentamos lá no início que a taxa de recombinação não pode ser superior a 50%, porque mesmo que todas as células passem por permutação, as cromátides externas aqui, ó, elas não têm como trocar segmento. Então, a taxa de recombinação é no máximo 50%, certo? Então está errado. Não teria como ele produzir azinho besão numa frequência dessa, tá? E nem tem como a gente calcular qual seria a frequência aqui, né? Seria dar uma dividente e tentar adivinhar, porque nós não temos descendente ou cruzamento teste ou nada que o valha sobre ele para a gente determinar a frequência com a qual ocorreria crossing over, tá? Mas a gente sabe que essa frequência aqui, ela é impossível, porque isso aqui seria um gameta recombinante e a taxa nunca é superior a de 50%. Alternativa E, o díbrido da prole tem os genes na posição trans. O díbrido da prole, que é esse daqui, a gente viu que azinho está ligado com bezinho e azão com besão, né? Que ele é fruto aqui, ó, de um crossing over que aconteceu. Se os dominantes estão ligados em um e os recessivos em outro, isso aqui é a posição cis e não trans. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado essa questão sobre linkage. Até uma próxima. Um beijo.